Meu nome é Mariglauce Machado Wegerman, ou Tuca, e o meu relacionamento com meu pai, ele melhorou muito depois que a minha mãe morreu. Ele teve depressão logo que a mãe morreu e ele melhorou bem da depressão por uns anos. Aí ele teve um resgate a primeira namorada dele, o primeiro amor da vida dele. Ele ficou sabendo que ela tinha ficado viúva. E aí ele esperou 2 anos e foi atrás dessa namorada. E eles tiveram um relacionamento e eles iriam casar. E daí, num domingo de manhã, quando ela estava indo visitá-lo, essa namorada, ela morreu num acidente de carro. Então ele teve uma segunda depressão e dessa ele nunca mais saiu. Ele teve oscilações, ele melhorava. E depois, quando chegou na idade que ele disse que viria morar conosco, eu fiquei preocupada que ele ia sair da cidade dele, da casa dele, que ele morou por anos, a cidade que ele morou 50 anos. Ele era uma pessoa muito conhecida, muito importante, ele era tradicionalista, ele era historiador do Rio Grande do Sul, ele foi co-escritor de 3 livros, de uma enciclopédia gaúcha, então eu sabia disso tudo. E daí ele chegou aqui, gradativamente, ele entrou num processo, ele foi entrando num processo de tristeza, e ele se sentia inapto, incapaz e inútil. E daí, independente do que a gente falasse, nada mudava. Ele não conseguia entender o quanto ele era importante pra gente no dia a dia. E depois da pandemia ele piorou muito, ele foi ficando triste, e não tinha nada que a gente fizesse ou dissesse que mudava isso para ele. E ele começou a falar em morrer e dizer que não tinha mais sentido para viver, que ele não era útil, que não era importante. E aí um dia eu estava trabalhando e voltaria só à noite. O Beto me ligou dizendo que ele tinha caído nos fundos de casa, que era para eu voltar imediatamente para casa. E ele não machucou nada. E ele não ficou nem com um roxo na pele. E ele estava naquela idade que qualquer toque na pele, assim, ficava marcado, né? E a partir daquele dia, ele foi gradativamente parando. Ele não queria fazer mais nada sozinho. Ele não queria levantar sozinho, daí ele usava já a bengala. E aí ele começou a se locomover com a bengala. Daí um pouco ele disse que precisava de andador, e aí foi providenciado uma cadeira de rodas para ele. Só que ele não tinha nada no corpo dele. Aí ele foi para o geriatra, e o geriatra explicou para ele que ele não tinha nada, que ele estava bem, e que ele só precisava reagir, que estava na cabeça dele. Ele ficou prostrado de tal forma que ele não se alimentou mais, ele não tomava mais nem água. Nós fomos fazendo as coisas para ele comer, as coisas que ele gostava, ele não queria nada. E ele já estava assim, sem se locomover, sem conseguir fazer nada. Aí o Beto fez uma sopa do jeito que ele gostava e ele não tomou. E aí o Beto sentou com ele e conversou. E disse: o senhor entende que se o senhor não se alimentar, o senhor vai precisar voltar para o hospital? Aí ele falou: entendo. E o senhor entende que se o senhor continuar assim, o senhor pode morrer? Ele falou: entendo. E o senhor não vai comer? Ele falou: não vou comer, eu não quero comer. Então o senhor entende que o senhor pode morrer? Ele falou: sim, entendo. E aí quando foi, a gente providenciou a internação dele, e ele internou no outro dia, e aí ele não voltou mais para casa. Aí ele foi para um hospital e toda a família apoiou, todo mundo, cada um cuidava dele no horário, e ele se sentia amado, mas ele não queria reagir. Aí tiveram amigos que ligaram para ele e tudo, e eu sempre pedia: pai, reage, pai, fica com a gente. Aí ele não me respondia nada. Eu conversei com ele, eu percebi o quanto ele tinha piorado. Daí, mesmo que a medicina dissesse que ele não ouvia mais, eu conversei com ele e eu falei: pai, tudo bem, você pode ir embora. Você sabe que nós te amamos, que você vai fazer muita falta. E aí, quando chegou a hora da troca de plantão, eu dei um beijo nele, orei com ele de novo,
fui embora. Daí eu não vi mais ele. A morte do meu pai e a forma como ela aconteceu, ela me trouxe um alerta, digamos assim, e um ensinamento. O alerta é sobre a depressão. E aí a seriedade de você conviver com alguém em depressão, que a gente vai acompanhando a pessoa e você faz tudo o que está ao seu alcance para que a pessoa reaja e ela não reage. E ela me ensinou também o cuidado que precisa ter em relação a lutos e coisas que acontecem na nossa vida que trazem luto. Que o luto não é só a morte, o luto é um divórcio, é uma falência, é uma amizade que acaba, é alguma coisa que se rompe que pode trazer um luto. Então, tratar o luto e cuidar disso seriamente e não com banalidades ou subterfúgios ou passar a capa por a capa da religiosidade. Porque eu sou cristã, isso não vai acontecer. Não, ele tem que ser encarado e tratado. A solução é sim confronto com a Bíblia, com Jesus, mas também eu posso precisar de médico, eu também posso precisar de terapia e nada disso está errado. E também a decisão de uma pessoa morrer, eu entendo claramente que isso não tira a salvação da pessoa. Uma vez que a pessoa pertence a Jesus e ela tem convicção disso, que era o que o pai tinha. Ele pertencia a Jesus, ele só não entendia da forma como a gente espera que as pessoas entendam. E uma pessoa que toma uma decisão dessas, ela está doente. E quando a pessoa está doente, você não pode avaliar uma pessoa doente como uma pessoa normal. Para a gente que fica, a principal coisa é você ter certeza que aquilo que estava ao seu alcance você fez. E você tomar cuidado com o pós, cuidado com você, com os familiares, porque a pessoa faz muita falta. Então ele está, para nós, é uma lembrança muito viva, porque ele era muito especial para a gente. Mas a gente cuidar, porque a gente não sabe o que uma tristeza profunda pode causar na gente, o que a depressão pode causar.